throne. Yes, sir. O mediador está no trono, sim, Senhor. Satan said, but they're guilty. Satanás disse, mas eles são culpados. He can say they're not. Ele pode dizer, não são. That Clorox was invented or manufactured to take stains. Aquele alvejante que foi inventado ou fabricado para tirar a mancha. Take the colors out of ink or any other stain. Desfaz a coloração da tinta ou de qualquer outra mancha. They got it, it'll break it up to you. It never will find it, and it goes back to gases all the way back to... Aquilo se desintegrará até o ponto em que você nunca encontrará aquilo novamente. Amém. Deus abençoe, irmãos. É muito bom, mais uma vez, podermos estar aqui e meditar nesta palavra. É a paciência que vocês têm também quando a gente não está aqui e a coragem que vocês têm de vir aqui, não é? Eu agradeço quem tem coragem de vir aqui quando eu não estou, certo? Agora, quem tem internet em casa fica mais fácil, pode ouvir em casa, mas o melhor lugar para se ouvir a palavra é na igreja. É o melhor lugar. Os outros lugares sempre tira atenção. Aqui é muito bom. Amém. Atos capítulo 1, versículo 23 a 26. Atos capítulo 1, verso 23. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Grande Pai, é bom reconhecer o que o Senhor faz. Não deixa-nos tratar das coisas espirituais com leviandade, mas com sinceridade e temor, para que cada pessoa reconheça o seu trabalho e também reconheça o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Ministro qualificado. Bem, eu seria suspeito
em pregar sobre isto, porque a gente é um ministro e falar sobre ministro ou ministros qualificados ou não qualificados, poderia as pessoas pensarem que somente a gente acha que é qualificado, crê que é qualificado. Mas vamos tratar mais com seriedade, porque o ministério tem se tornado muito banal à vista do próprio povo, da própria igreja, dos próprios obreiros, evangelistas, aqueles que sentem um peso no coração pelas almas. O evangelho tem se tornado sem efeito. Então, tratar sobre isto parece ser perigoso, porque o obreiro que não entende acaba achando que a gente quer ofendê-los. Tem vários que aspiram o ministério, mas não têm ministério. Aspiram, desejam um ministério, mas não têm ministério. Como uma mãe, uma mulher melhor, que aspira filho e não tem filho, mas tem desejo, aspirações. Então o ministério muitas vezes é assim, e o ministro, aquele que ministra a palavra, seja um obreiro, um evangelista, vamos tratar destes, porque há ministros qualificados, seriam pastores que já estariam em frente do rebanho para ajudar o povo. Porque o pregador não é para ser ajudado. O pregador foi posto para ajudar. E ele, como um ministro, um pastor, então é para ajudar e não ser ajudado. Eu estava notando que a igreja primitiva é melhor do que as nossas hoje. E ela orou, você notou a oração? E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. E agora você procura na Bíblia e vê qual dos dois Deus escolheu. Vocês notaram já na Bíblia? Qual dos dois Deus escolheu? Amém, é isso aí. Qual dos dois? José e Matias fizeram uma oração, colocar diante da igreja, dois nomes, oraram, vou repetir. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Então, Deus não escolheu nenhum dos dois. Nem José, nem Matias. Agora, o trabalho da igreja soberana, que o irmão Brandt diz que a igreja é soberana, ela elege seus pastores, mas se a igreja primitiva, que no próximo versículo que você vai ler aqui, é que nós terminamos o capítulo 1, o próximo já é o capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Essa igreja que estava às portas do Espírito Santo, orou a Deus, colocou dois diante de Deus, e Deus não escolheu nenhum dos dois. Mas a própria igreja
que é soberana, ela queria colocar alguém no lugar de Judas, porque o apostolado tinha que ter 12, e estava incompleto, estava com 11. Judas já havia tomado o seu próprio lugar, e eles fizeram tudo na base de oração, e eles escolheram 2 de confiança. Mas mostra para nós, Senhor, qual dos 2 tu tens escolhido. Aí, eles criam e creram que ao lançar sorte, era a vontade de Deus, era o que Deus tinha escolhido. O versículo seguinte, o 25, do capítulo 1 de Atos. Para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias. Quer dizer, Matias teve sorte de ocupar aquele lugar. A igreja escolheu. Mostra para nós quem tu tens escolhido. Então ficou como se Deus tivesse escolhido a Matias, porque a sorte que foi lançada, saiu o nome de Matias. O José, chamado Barsabás, este ficou de lado. Deus não escolheu. Pela igreja, Deus tinha escolhido através de lançar sorte. Era como uma votação. Caiu sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Então ele entrou e completou. Mas não diz que Deus escolheu. Eles oraram. Eles lançaram sorte. E caiu sobre Matias. Aí vem William Branham e diz: Matias nunca fez nada. E foi quem? A escolha da igreja. A igreja pensa que quando ela escolhe um obreiro para seu pastor, ela pensa que pela oração que ela fez, aquilo vai dar certo, porque ela quer tal homem. A igreja quer, a família quer, porque não é só um, não. Vocês vão ter que me entender que eu estou passando por vários testes deste no meu ministério. Mas a família quer, a igreja quer, os parentes querem, e a aprovação de Deus. A igreja orou, a igreja escolheu. Nós queremos Matias. Aí o irmão Branham diz: ele nunca fez nada, porque já estava tudo feito. Era só para suprir aquela falta. Hoje, entre nós, existe mais ambição. Não é só suprir a falta, mas existem ambições entre nós. Porque estão olhando o salário que vai aumentar, os dízimos que vão entrar. Não está olhando praticamente a alma. Porque se estivesse olhando, veriam que deveria esperar em Deus. A igreja fez aquela escolha, colocou Matias. Aí você vai lá no capítulo 9 de Atos, foi a hora que Deus chamou um e colocou Paulo. A igreja fez por votação, por oração, e eu não estou tirando a soberania da igreja. Quero que você entenda isso. A igreja precisa ter capacidade espiritual para poder escolher seus ministros, seus diáconos também. Agora, eu vou escolher como diácono, vamos dizer assim, um membro, eu vou votar para um diácono que eu sei que ele é amigo dos meus filhos, que não vai me dar problema, aí não vai adiantar, certo? Não vai adiantar. Um que eu gosto, não vai adiantar. Tem que ser
escolhido por Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão terrível que nós estamos vendo ministros ser levantado facilmente, mesmo na mensagem. Aqui no Brasil, já deve ter muito mais de 500 ministros, só da mensagem, dizendo ministro, fora aqueles que são obreiros locais apenas, mas ministros, obreiros que se tornaram pastores. E se você chegar a eles para a revelação da palavra, hoje, na primeira e segunda etapa, você não vai encontrar. Mas o nosso problema está também entre nós, na terceira etapa. Porque na terceira etapa vai chegando a mesma coisa. Irmãos, eu não consigo falar sem pensar que as pessoas estão pensando em mim. Eu prego, mas eu estou pensando nisso. As pessoas estão pensando em mim. Você quer abarcar tudo. As pessoas não percebem o resultado da pregação, da mensagem, do que tem sido entregue. Não queremos tudo para nós. Estou aqui dando liberdade para as pessoas fazerem sua escolha, mas ao mesmo tempo que elas tenham condições espirituais para poder escolher. E do outro lado, obreiros. Eu tenho obreiros que me ouvem por todo o Brasil. E eu tenho gente boníssima no meu ministério. Por todo o Brasil, aqui em Franca. É gente que não me dá problema. Então eles são bons, porque não me dá problema. Os que me dão problema, vai tudo embora. Eles vão embora, não aguenta. Aí eles vão embora. Mas eles estão aí, não dão problema. Pessoas fiéis, boníssimas. O que eu penso é pastores querendo tornar obreiros, por ver a capacidade que precisa ter e a revelação e um ministério vindicado para a hora, e obreiros que não prestam atenção a isto, que querem ser pastores e não são qualificados. Hoje eu estou falando porque eu vou abrir o leque. Eu nunca consagrei um obreiro a pastor. Agora eu queria que você soubesse por quê. Eu estou abrindo o leque. Eu nunca consagrei. Essa igreja vai ficar só você e obreiros. E se chegar pastores a esta mensagem, a terceira etapa, eles não vão ser meus membros. Eles devem ser pastores de suas igrejas, de seu povo. Não tem nada a ver comigo. Estou falando de nós na condição de obreiros. Por que não tenho consagrado obreiros? Você quer saber? Quer saber por quê? Você não vai ficar ofendido? Porque eu não consagro obreiros a ministros, a pastores? Porque ainda não vi nenhum qualificado. Este é o porquê. Se eu ver, eu seria um hipócrita, um falso, de querer segurar aquela pessoa comigo, no meu ministério no Brasil, que nós já estamos tendo gente esparramada por todo lado, mas só de querer segurar essas pessoas comigo. Não é isto. A questão é que não vemos ministério de pastor, mas vemos neles ministérios evangelísticos, trabalham fielmente por todo o Brasil. Nós vemos, e Deus é minha testemunha, reconheço isso. Nós temos aqui na igreja mesmo os irmãos que nos auxiliam. Nós temos lá no sul irmãos que vocês gostam também de ouvir, certo? Agora, uns não são consagrados por motivo
de falta de qualificação familiar, certo? A qualificação familiar entra também o problema que a pessoa está envolvida. Se não é marido de uma só mulher, como pode ser pastor? A Bíblia diz que não. Como que eu posso fazer desta pessoa um pastor? Então eu não posso. Então isso daí já estão nas próprias pessoas. Nós temos pessoas nesta condição no nosso ministério, obreiros, que nos auxiliam, que faz visita aí neste Brasil, neste Sul, e tem esses problemas. Elas sabem que elas não podem ser pastores. Não podem ser pastores. Não tem jeito de ser pastores. Sua vida, o que fizeram, desqualifica para ser um ministro, um pastor. Tenho deixado que eles façam um trabalho, eu quero que eles reconheçam isso também. Tenho deixado, porque não tenho encontrado muito obstáculo na mensagem do profeta, falando que eles não podem ser nem obreiros. Porque se nós encontrarmos, nós vamos ter que conversar com eles e expor para eles também. É difícil, só que não quero ser um fariseu. Eu não sou santarrão. Se você for notar a qualificação familiar, que aí nós teríamos que ter qualificação nos filhos, nem eu poderia ser pastor. Eu não tenho filhos qualificados para o ministério, para eu exercer o ministério. Se exerço, é pela soberania de Deus. Wesley não tinha nem esposa que o qualificasse como pastor e mensageiro. E ele foi, e a Bíblia diz que tem que ter esposa e filhos andando naquele caminho. Mas você diz, mas os seus andam no caminho, mas são todos desobedientes. Como os filhos dos outros também. Irmão Branham também teve os dele. Se fosse olhar, aquilo ali foi soberania de Deus. Pregar contra o rock e dizer que o rock veio do inferno, e Rebeca querer estudar rock. Osmar prega contra salto alto e as minhas filhas todas usam salto alto. Bom, então eu estou abrindo o leque mesmo. Certo? Agora, vem outros que já estão até em condições, melhores condições do que o Wesley. Talvez melhores condições familiares do que eu, mas não tem qualificação ministerial. Tem uma qualificação na família. A família é boa, honesta, vai na igreja, são obedientes, são batizados, tomam a ceia. Isso daí deveria mexer com a cabeça também dos meus filhos, certo? Porque eu não me sinto reprovado por isso, porque eu vejo essas coisas em outros homens também. O que me qualifica é a palavra, é só a palavra. Entende? É o ministério que Deus deu para esse fim. Mas se olhar como que a pessoa admite que alguém vote para ela como ministro, como pastor do rebanho, ela mesma deveria ter maturidade espiritual para poder saber, eu não preciso ser isto. Não há necessidade de eu ser um pastor. Por que eu quero ser um pastor? O povo está sendo alimentado, mensagem o povo tem. O que é que precisa? Só alguém para ficar ali perto?
como um fogo pintado na parede, e que nenhuma de suas pregações irá preparar o povo para o arrebatamento, você sabe, deixa eu te dar mais um chacoalhão. Quem é que vai no rapto? Se o pastor que você escolhe como pastor, ele não tem as qualificações exigidas por Deus, mas tem porque você votou para ele como pastor. Você admitiu que ele fosse seu pastor, você paga seus dízimos para ele. Mas se ele não tiver esta mensagem que te prepara, que te dá a fé de rápido, o que vai acontecer? Se ele não tem, ele não vai. A gente só dá o que tem. E a igreja também não vai. Então, são coisas que devem ser mais apuradas. Ministros qualificados. Tem que haver qualificação. As pessoas estão fazendo ministro porque a mãe diz, eu sonhei, meu filho era pastor. Virou pastor. Aí fala os outros, coitadinha, ela tem uma vontade que o filho já é obreiro, já então um dia ele vai ser pastor. Ela nunca pensou dele ser um obreiro. Ela pensou dele ser um pastor. E um obreiro? Você já pensou de ser um diácono, que as qualificações exigidas para um pastor são as mesmas qualificações exigidas para um diácono? Família, tudo igual. Já pensou nisso? E as pessoas têm vontade de ser diácono? Não. Têm vontade de ser pastor. Espera um pouquinho e dá uma olhada, assim, o prisma, o porquê. Tem você uma mensagem que prepara esse povo para arrebatamento, que dá fé de rápido? Ou você apenas é um que tem saboreado a mensagem e repetido a mensagem, sem ter um ministério, que você pode repetir? Eu já repeti tanta mensagem, mas sempre eu vi que tinha um ministério atrás daquilo. Pus à prova. Alguém já pôs à prova alguma coisa? Não, a família quer, vota em mim. Mamãe quer eu como pastor. A minha esposa. E a esposa, eu quero ter um marido pastor. Aí vai ver o que vai acontecer. Filhos de pastor não gostam de ser filho de pastor. Vocês pensam que os meus filhos gostam de ser filho meu? Não digo pela pessoa, pelo ministério. Porque filho de pastor é criticado lá na escola. Se tem que fazer a física, tem que fazer de uma forma correta. Mas assim mesmo, ainda são desobedientes. Mas não gosta muito de ser filho de pastor por isso. Porque os outros criticam. E aí ainda tem mais alguém querendo ser pastor? Será que os seus filhos querem que você seja pastor por isso? Ou porque poderá você ter uma sorte também de ter um salário melhor? Não, mas são todos trabalhadores, sim. Mas a expectativa é mudar de emprego. Sabe por quê? Ouvi falar, é um juiz que está estudando, além de ser juiz, estudando para ser um pastor, um teólogo. Existe alguma coisa nisso? Que coisa? Agora alguém diz, mas cuidado. Tem ministério a pessoa? Tem ministério para juiz. O outro tem ministério, mas ele tem um ministério de advogado, mas não ministério para a casa de Deus. Mas as pessoas acham, o fulano é professor. Então, olha, se já agora só dá um empurrãozinho nele, vira pastor. Certo? É de professor, já vira pastor. Não é isso. É um nascimento, irmão Brana diz que ministro nasce ministro.
Já nasce. Aquilo vem lá do ventre para ser aquilo. E para ser um obreiro, você sabe que eu nunca quis ser pastor? E quando eu comecei a ser, eu não sabia por que eu estava sendo, porque eu nunca quis ser. Eu queria estar ao lado do pastor, ajudando o pastor. Mas um dia o pastor me jogou num lugar e diz: olha, você tem que tomar conta daquilo. E aí eu tive que ficar por lá. Alguém me colocou lá. Eu já pregava em ar livre, em rádio, já fazia de tudo. Mas não tinha vontade de ser um pastor, eu tinha vontade de ser montador de sapato. Eu gostava de montar mocassim. Entende? Mas quando saí para aquilo. Mas vamos fazer o trabalho? Alguém me colocou. Mas dentro desse tempo nós tivemos os testes. Eu fui testado, coloquei Deus em prova e o meu ministério em prova. Se é isto, então tem que dar assim. Se não der assim, deu errado, eu já sei que não é. É como casamento, vai casar. Não, mas faz uma oração. Que eu chegar lá na casa da minha amada, aqui eu quero casar com ela, ao chegar na casa dela e perguntar para a futura sogra dela, ela vai dizer: Marieta está no quarto orando. E ele não faz isso porque ela vai estar na televisão. Pega as horas de novela, escolhe uma moça e faz uma oração e vai lá fazer uma visita, sem a família saber. Ih, não deu nada certo, mas eu gosto tanto dela, vai assim mesmo. Eu vou mudá-la. Você vai ver que vai dar. Ele não muda, a coisa não muda, é só Deus quem muda. É ministério, é Deus quem dá. Não é eu saber falar, eu sei falar. É por isso que advogados, médicos, juízes, promotores, quantos estão querendo ser teólogos? Tem que ver o fundo daquilo ali. Nós temos personalismo, que temos que ter aquele espírito de querer aparecer. E se cansa de aparecer para um povo, é como os do mundo. Ele cansa de cantar para todo mundo, ele diz: agora eu quero cantar para crente, vou fazer um hino. Aí ele dá uma de crente assim, e o indivíduo crê, e eles vão para a igreja e chega lá e canta o hino, e a igreja: ei, glória! E é um rock na igreja, é um rap na igreja, é um funk na igreja, e outros que está tendo aí agora. Converteu a quê? É querer novas pessoas para poder vê-los. Tem hora que o crente está cansado de cantar hino, faz como Elvis Presley, Pat Boone, faz como eles, canta na igreja, mas depois vai e canta lá no mundo também. Então nós temos que ver para que nós queremos um ministério. Eu tenho alguma coisa do irmão Brando, mas está tomando só isso daqui da Bíblia, que ele está vendo a igreja ungida, orando, escolhe, põe 2 para Deus, lança a sorte, escolhe um, e nenhum dos 2 Deus escolheu. Se a igreja tivesse esperado Pentecostes, Deus separar eles como diáconos, certo? Aí você ia esperar o capítulo 9 de Atos e ver Deus chamar Saulo, o homem mais ruim que tinha, o perseguidor, que prendia os crentes do dia. Deus sabia, ele é eleito. O José, chamado Barsabás, não é. O Matias não é. Que a igreja com oração escolheu, não é. Mas é que a igreja quer colocar um homem ali para completar o apostolado. Mas não foi Deus. Ela está apressada e Deus tem tempo. É nós que somos apressados. Aí colocamos ministros
Escolhemos ministros, a igreja escolhe, não tem maturidade espiritual. Eu admiro esses homens que estão me seguindo. Alguém diz assim que eu fui lá no sul e tomei uma igreja de crentes lá, de pastor. Eu queria que ele me mostrasse qual era, porque seria bom se tivesse mais uma lá. Que fosse minha, eu não sei. O sul é formado de indivíduos. Cada um saiu de um lugar e outros não estavam em lugar nenhum. Como o irmão Gilberto e outros lá, não estavam em lugar nenhum. Já está cansado. Aí o CDzinho chegou e é por isso que estamos ali, dando algum alimento para aquele povo. Agora, se não há um ministério, gente, qual é o ministério? Abrindo esta palavra, como o irmão Brano abriu para nós, e nós agora repetindo tudo isso, dando tudo isso para o povo, dando esse alimento para o povo. E as pessoas estão comendo, que dificuldade tem um obreiro de permanecer obreiro? Qual o problema de sair de obreiro para ser pastor de 5 pessoas, de meia dúzia? Só porque o irmão Brando disse, se tiver 5, mas ele já tem ministério pastoral. Se ele tiver 5, ele é pastor. Mas se ele não nasceu pastor, ele pode ter 1.000, 10.000 pessoas. Ele não tem qualificação para o ministério. Eu estou te dizendo, a pessoa pode ter qualificação moral, guarde bem, não estou falando mal de ninguém. Qualificação familiar, os filhos tudo em ordem, amém, aleluia, mas não tem qualificação ministerial, não tem chamado verdadeiramente de Deus. Aquela mensagem que vai pregar já não prepara ninguém para arrebatamento. Então o que vai adiantar? O que adianta trocar 6 por meia dúzia? Vai ficar do mesmo jeito. E as pessoas, elas não aprendem, mas elas têm o direito de fazer sua escolha. Estou só mostrando que uma igreja primitiva fez a escolha. As qualificações, ministro qualificado, 1 Timóteo 3, onde eu já falei alguma coisa que a gente toma o choque. O que ainda sustenta é porque quem vai tomar conta disso? Quem vai entregar? Era como a mensagem entrou no Brasil e explodiu no Brasil. Alguém disse, não foi pela pessoa correta, por algum problema que tinha naquele tempo que não sabíamos. Mas não tem nada a ver. Deus abalou o Brasil, fez o que fez, evangelizou 7 nações vizinhas através do ministério do pastor Joaquim. E alguém diz, não pode. Mas Deus tomou aquele método e fez aquilo. Se não pode entregar mais, mas pelo menos fez uma parte, fez um trabalho. Agora, tem um ministério? Tem um ministério. Não é porque é muita gente, não. É que tem um ministério de primeira e segunda etapa que ninguém tinha antes de 70. Ninguém tinha antes, mas ali apareceu um e Deus operou. A mesma coisa eles falam de nós. A terceira etapa não é para ser pregado por Franca, não. Tem que esperar em alguém. Mas só que em alguém ou alguém que vocês estão esperando, cada um está piorando. Vai piorando em tudo. Não crê na palavra como deve crer. Vai alcançando mais problema imoral. Vai ficando desqualificado para a hora. Que tem hora que Deus te usa e depois te deixa. Deus faz isso comigo também, faz com você. Não pense que ele é obrigado a ir até o fim. Ele usa. Ele usou até Balaão. Me mostra uma profecia que Balaão profetizou que não cumpriu. Contudo, ele, por dentro, não tinha ministério de eleição. O que ele tinha era um ministério que levava os crentes de Deus, de Moisés, em Baal-Peor, e Deus matou 23 mil homens naquele dia. Esse era o ministério que ele tinha. Agora, ser qualificado era Moisés.
Moisés era qualificado para aquela hora. Mas quando tem um qualificado, você não pensa que fica só o qualificado. Tem outros enciumados, tem outros que estão por personalismo, por nome, por fama, por dinheiro. E eles tomam o mesmo caminho. Balaão tomou esse caminho. Sansão tomou o caminho da mulher. Balaão tomou o caminho do dinheiro. Saul tomou o caminho da popularidade. É isso que o irmão Branham ensina. Que caminho tem você tomado? Que escolha você tem feito? 1 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, que é o pastor, seja irrepreensível. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Gente, para um pouquinho. Eu me envergonharia de certos homens, vocês me desculpem porque eu tenho ouvido isso agora, é novo, que diz que tem um ministério grande e que tem um ministério maior do que o nosso, quando ele ainda está aprendendo, usando fralda conosco, aí fora. Certo? E diz, que ministério? É ministério familiar, é a família apoiando. Uma hora é a mamãe sonhou, mamãe deseja, o irmão fulano quer. Não, você vai a Deus, quando você percebe direto de Deus, não nasci para isso. Quando você se oferece ao trabalho, e muitos ficam escondidos atrás, escondido ali, não, mas os outros estão falando neles, e eles estão, se jogasse areia nos olhos deles, eles parariam, mas não, eles estão falando, é como as pessoas me pegam, eu vou fazer, o senhor é apóstolo, fique apóstolo, eu sou pastor, porque o nome apóstolo para eles é uma grande coisa, e o apóstolo é um missionário, ele teria que levar a mensagem aos países, mas as pessoas não percebem isso. Vamos mais um pouquinho aqui. Não dado ao vinho, não espancador. Isso é espancador de tudo, espancador da igreja, espancador em casa. Não cobiçoso de torpe ganância. É terrível isso também. Mas moderado, não contencioso, não avarento. Aqui é o versículo-chave. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Tem coisas que colocam nós tudo na parede. E se me colocar na parede, você vê que tem um ministério naquilo ali, aí você fica quieto. Pelo menos deveria ficar quieto. Que enquanto os filhos são pequenos, você vai dominando. Eles passam para a adolescência, 12, 13 anos em diante, você vai ver o que é filho nessa era. Você vai ver o que são. Depois você tem que chorar com eles na frente, porque casa errado, escolhe errado, faz coisa errada, não tem juízo. Depois você tem que chorar com eles lá na frente. Matias é escolhido em lugar de Judas e não adiantou nada, não fez nada. O José já tinha perdido ali, não adiantou nada. Deus escolheu Saulo lá na frente. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, é falta de governo no lar, tem que ter governo em casa. Você acha que as desobediências de José, de Billy Paul, quando era criança, de Rebeca, era problema de Mombrana? É o problema da era mesmo. Isso desqualificou irmão Brana, nem como homem, nem como pai, nem como pastor, e nem como profeta, e nem como Deus em carne. Não o desqualificou. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito,
que é não novo, que o noviço ele tem problema de se iludir, soberbecer. Aí o que eu sou. O velho não, o velho já é experiente. Por isso o irmão Branham tratou de colocar em ancião. Eu vou ler alguma coisa para vocês. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Qualquer coisa que você faz uma pregação, você quer que os outros digam, foi maravilhosa. O irmão Branham também fez a pregação e a irmã diz, irmão Branham, Deus te abençoe, maravilhosa pregação. Outra irmã chegou, diz, você esqueceu de falar sobre o pecado da língua, maledicência. Essa daí é o que faz mais daí. E que o irmão Branham cabeceia diz, eu não falei sobre isso aí mesmo. Não ofendeu aquele espírito, e não ofendendo aquele espírito, também o profeta, que mensagem você pregou. Mas a hora que você bate em cima dos espíritos, ninguém diz, que mensagem, que mensagem cheia. Euzinho antigo, gostoso, né? Mas não neófito. Sabe quando eu saí para o ministério? 19 anos, faltava um mês para 20 anos. Queria? Não. Tinha posição? Não. Peguei a igreja cheia? Não, cheia de dívida. Mas Deus me deu graça que sempre soube administrar uma igreja que nós nunca devemos para ninguém. Certo? A nossa igreja também não tem de que se envergonhar. Nunca devemos para ninguém. Se tem algum problema, algum lapso de esquecimento por aí, mas nunca devemos para ninguém. O que devemos, nós pagamos, certo? Isso é o que manda. Talvez esquece alguma coisa algum dia, você vai lá e cumpre com aquilo e amém. Amém. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E tem gente, irmãos, que tem qualificações para tudo isso aqui. Os outros lá de fora falam bem, todo mundo fala bem, mas não tem qualificação ministerial para pastor. Só queria que você entendesse isso. Para pastor, não para obreiro, para evangelista. Continue, mas talvez não tenha qualificação pastoral. Não teme, não atenda o povo. Quando o povo te quer, não atenda o povo. Diga para eles, não é para mim isso aí. Que tem gente que fala para mim que não é para eles. A hora que o povo escolhe, eles abrem o braço. Vem. E eu digo, vai. Mas depois vocês vão ver. Vão ver por quê? Falta qualificação pastoral. As pessoas não têm essa qualificação. Irmãos, o amor fraternal, o amor de pai e mãe, o amor de parente. Eu quando tem parentes, uns parentes que crêem na gente, é bom, não é? Tem que nem os parentes crêem na gente. Mas tem hora que ajunta todo mundo e quer colocar nós para frente. Quer fazer de nós um pastor. E nós não temos qualificação pastoral. Nós não nascemos para aquilo. Por que não dizemos para eles? Olha, vocês não precisam querer que eu seja, porque o dia que for para mim ser, Deus vai me orientar. Então, eu queria que você entendesse, eu nunca consagrei um obreiro a pastor, porque eu nunca vi qualidade de pastor. Eu vejo qualidade de obreiro, visitador de irmãos, de casas, de doentes, eu vejo tudo isso aí. Porque é o que o irmão Branham mostra, diácono é para isso, obreiros é para isso. O pastor tem que estar para entregar a mensagem para o rebanho, para poder resolver o problema de casais. Então eles deveriam perceber isso. Eles deveriam pensar assim, por que não faz uma oração? Eu queria que os obreiros fizessem uma oração assim, Senhor, o dia que eu tiver que sair para o ministério, o Senhor toca naquele careca lá. Toca nele, faz o Osmar me chamar e dizer, eu vou orar por você porque eu estou vendo. Mas aí faz uma oração dessa, não vem resposta. Aí enfia o Matias lá. Ora, não vem resposta. Não é isso que acontece. É que não faz essas orações. As pessoas não fazem.
A facilidade, eu quero abrir os seus olhos, porque a facilidade na terceira etapa, o que os obreiros acharam, eu tenho encontrado isso aí no Brasil, os obreiros acharam facilidade na terceira etapa, é que eles se denominam a si mesmos pastores. Eles têm um grupinho, e aquele grupinho já é elaborado mesmo por eles, e já eles se denominam pastores, enquanto isso daí está por todo lado no Brasil. Eles mesmos se denominando. Então formam um grupinho ali, outro grupinho ali, de gente sem chamado para aquilo, sem ser escolhido, sem ter qualificações ministeriais. Então ele tem qualificação para pai, tem qualificação para estar na igreja, para ajudar, para cantar, tem qualificação para visitar os doentes, mas não tem qualificação para ser um pastor. Não tem. Então deveria olhar nisso. Meu tempo está acabando. 211, o futuro lar. Esta terra não poderia ser um lugar para o céu pairar agora. Veja o pecado, ela terá que ser limpa. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma mulher, moço, moça, não me importa que seja ele, está apto para o púlpito ou mesmo para clamar ser um cristão, sem ser cheio com o Espírito Santo. Você não tem direito à ceia do Senhor, ou a nenhuma comunhão, ou ao lava-pés, ou nada, até que você tenha sido limpo pelo fogo de Deus. Agora entra no ministério, 212, o futuro lar. Nenhum homem tem o direito de pregar, a menos que seja como Moisés. O encontre ali fora, no solo sagrado, aquela coluna de fogo pairando ali, onde ele sabe onde ele está. Eu digo, tem gente que diz que eu também sou Deus encarnado. E eu digo para vocês que vocês são Deus encarnado. Eu quero saber se eu sou Deus encarnado, se você tem condição de me ouvir. Certo? Porque como ministro, se você tem condição de me ouvir. E se tiver, vá em frente. Certo? Eu dou graças a Deus que eu tenho obreiros que param e me ouvem. Digo, não é hora, não é para isso. Quieta e espera. Isso é virtude que os meus obreiros têm. Certo? Tanto aqui em Franca como lá para o sul, é virtude que eles têm. Não pense de mim nada além, mas também não pense que eu quero tudo para mim. Pense que você deve ter um chamado direto de Deus e um chamado que você encontrou Deus no solo sagrado. Agora eu sei que é isso daqui. Eu tenho que ir ao ministério. Mas antes de chegar lá, você vai e faz um trabalho tremendo como evangelista. O que está faltando é isso. Faz seu trabalho como evangelista, faz um bom trabalho, cumpra seu ministério, de São Paulo a Timóteo, cumpra o seu ministério, faz alguma coisa. Amém. Há muitos obreiros que pregam, dão um bom testemunho, mas não têm ministério, qualificação pastoral. Tem muitos homens que gostam de criança, mas não tem qualidade de pai. Tem mulheres que gostam de criança, mas não tem qualidade de mãe. Não sofre pela criança, não vive pela criança. Agora, não escolhido pelos homens. A igreja votou em mim, amém. Irmão, eu tenho que ter uma segurança aqui atrás. A igreja está votando, eu que sei o que eu sou. A igreja está votando, mas eu tenho que saber se eu tenho aquele ministério ou não. Eu posso ser um bom obreiro, mas eu posso ser um mau pastor, que não ajuda o povo naquilo que o povo precisa para a fé de rápido. O obreiro não tem que preocupar com isso. O obreiro vem e prega uma mensagem, ele não está preparando um povo com fé de rápido. Mas o ministro, o pastor, ele tem sua obrigação.
ele tem que ter uma mensagem e uma convicção que aquilo que ele prega, que ele crê, que transmite, aquilo vai trazer ao povo uma fé que vai arrebatá-los. Não quero que você pense que eu quero só para mim. Eu quero que você pense que você não tem ministério. Para pastor, tem ministério para obreiro, tem ministério para diácono, tem ministério para pai, talvez, mas não tem ministério para pastor. Deveria esperar até que tivesse um ministério. Mães querem ver seus filhos pastores sem ter qualidade pastoral. Por que tiver de ser pastores? Meu tempo já está encerrando. E eu não consigo. 188. Nenhum homem tem direito de entrar ao sagrado púlpito e pregar a palavra até que haja feito assim como fez Moisés. Como Moisés fez, encontrar-se com Deus, Ele mesmo, sobre os terrenos aonde não haja explicação feita por algum teólogo que possa explicar isso fora. Moisés esteve ali, não importa o que os mensageiros de Israel hajam dito. Isso é tonteria, tu somente imaginaste que viste isso, é tonteria. Você não podia tirar isso dele. Ele, Moisés, sabia, ele esteve ali, naquele solo sagrado, Deus falou com ele. Amém. Tem mais coisa. Mas de onde eu tirei o título da mensagem? Esmirna 60. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem. Agora o irmão Branham está falando, e eu quero que vocês entendam, eu também não hesitaria, quer dizer, eu não teria dúvidas, isto é, o sentido da palavra, eu não teria dúvida, eu não estaria indeciso se eu encontrasse um homem que tivesse qualificações para pastor, porque se ele tiver qualificações para pastor, e eu não disser para ele, vá ser pastor, que você tem, eu estaria errado também. Tenho que ver qualificações pastorais. Agora, você está escutando um homem que tem experiência, mas precisa ter qualificações pastorais. Eu tenho experiência, mas eu quero dizer, 40 anos. Certo? Você pega 1970 a 2010. 40 anos eu tenho de experiência de púlpito. Se eu não faço isso para um obreiro, o obreiro tem que esperar. É porque não é hora para aquilo. Estou enganado? Eu vi o Cordeiro sair do trono, eu vi o novo nome, eu vi a vinda do Senhor, eu vi tudo isso daí, e agora estou enganado a seu respeito e não deixo você sair para o ministério. Não te dou uma igreja. Estão me entendendo? Eu estaria errado se eu fizesse isso. Estaria errado. Eu não hesitaria em ordenar qualquer homem que tenha as reais qualificações espirituais para pastor ou diácono, independentemente de sua posição financeira ou social. Que tem hora que faz dele um diácono por causa da posição financeira ou socialismo, né? Olha, isso daí é social, isso daí é gente boa. Só para você ver onde ele está, com que ele conversa. Eu vou fazer dele um pregador. Não, eu não hesitaria de ordenar um homem, de orar por ele, de dizer para ele, você tem esse dom? Quando eu vejo que tem. Se tem para aquilo, vamos então fazer aquilo. Amém? Eu estou falando isso, não é praticamente pelo problema que eu já enfrentei aqui. Problema que não é problema, certo? Eu e o irmão Norivan. O Norivan é um ótimo irmão. Visitar que nem ele, fazer o que tem que fazer que nem ele, é difícil. Só os irmãos que andam atrás dele, né? Um Leonardo, que carrega ele, que sabe, irmão José Dama, ele faz um trabalho. Ele tem um ministério de obreiro que não precisa melhor. Obediente, uma bênção. Mas o dia que eu ver que o irmão Norivan tem um ministério pastoral, eu toco ele para frente. Vai tomar conta. Vou dar uma congregação até para ele fora aí. Certo? Mas eu preciso de ver isso.
De bondade não precisa melhor. De obediência ao meu ministério, não precisa melhor que o irmão Norivan. Certo? É um ótimo irmão. Está conosco. Ele não está aqui hoje porque está trabalhando. Eu queria até que ele estivesse aqui hoje. Para me pregar a mesma coisa e falar nele aqui perto. Certo? Mas vocês são testemunhas. O que nós temos conversado, nós conversamos. Se vemos uma coisa no outro, se vemos falha, nós falamos um para o outro também. Mas se não tem ministério para aquele fim, não adianta eu enganar, eu vou atrapalhar a vida do meu irmão. Entende? Eu vou atrapalhar. Porque vai fazer uma coisa que vai agradar meia dúzia, mas não vai agradar a Deus. Então nós não queremos agradar meia dúzia, nem uma dúzia, nem 100, nem 1000. Primeiro, eu quero saber se eu estou agradando a Deus. Então, Deus vai ter que me dar graça para isso, para eu ver isso nos irmãos. Que eu tenho mais irmãos por aí. Como eu tenho irmãos, como o pastor Vanderlei, não precisa melhor, ele não é um obreiro, ele é pastor. Ele é pastor. E ele entrou nessa mensagem há pouco tempo, e a mensagem entrou nele mesmo, a terceira etapa. Ele tem um ministério dele. Pergunta para ele é quem quis entregar a igreja para mim. Eu disse, não estou querendo igreja, eu estou querendo gente que crê nessa mensagem. Não estou querendo igreja. E ele é um bom pastor. Os membros que estão com ele devem amá-lo e ficar ao lado dele. Porque tem ministério. Mas de quanto tempo tem provado que tem ministério? Outros que deixaram, porque viram, não é o meu lugar ser um pastor. Pastor Mauro escuta nós sempre, está no nosso ministério. Mas ele viu que não é um pastor para tomar conta de igreja. Ele está quietinho lá, abençoado, faz um churrasco daqui para nós. Canta, né? O irmão Jomar era pastor também. Ele diz até, não me chame de pastor. Eu vou ver se consigo pastorear minha família. Certo? Ser o reverendo de casa. A mulher reverencia o marido, ela tem um reverendo em casa. Primeiro tem que reverenciar o marido. Então ali está, irmão Jomar foi pastor, aquietou, diz, não, eu quero ouvir, tem que ouvir. É isso aí, estamos vendo a coisa certa e posicionando no lugar certo. O pastor Wesley, ele tem que prosseguir o ministério dele. Ele tem um ministério. Se o diabo passa a perna num homem, e se você pode dar a mão para ele, dê a mão para ajudá-lo. Ele quer levantar, quer largar daquela vida, mas quer uma vida boa, prossiga. Ele tem um ministério, você entende? Pastor Wesley tem um ministério. Alguém vai dizer, tem isso. Você não tem que olhar tem isso, você tem que olhar se tem ministério. E se você não vê que tem, então é melhor não falar nada, que tem hora que as pessoas querem julgar, mas elas não têm o que falar. Elas não têm experiência para aquilo. Deus não falou para elas. Elas falaram na hora da ira. Então tem que ver quem tem. O que eu puder fazer para ajudar o pastor Wesley, para ele levantar outra vez, porque ele tem força, ele tem vontade, ele quer, eu farei. Darei força para ele, ajudarei. No máximo até para ele não tropeçar mais. Se tropeçar, mas para não tropeçar. Falou, pastor Wesley? Vocês estão me entendendo? Vou dar a mão. Já teve pastores aí que ligou para mim e dizia, por que você tem esse pastor aí? Pastor aí. É porque eu não posso ter você, pastor aí. Eu não pude ter esse pastor que ligou para mim e disse, olha, eu creio sim, eu creio nessa mensagem, eu creio no novo nome. É porque ele estava perdendo meia dúzia de gente que já estava crendo na mensagem, então ele deu uma que cria. Depois voltou atrás. Não deu para crer. Gente boníssima e de moral. Moral. Você entende o que é uma pessoa de moral? Está ali. Mas não conseguiu ver o novo nome. Aí toma companheirismo com os que são contra e não percebe que são contra Brana. Que o novo nome é HM. E HM só está no meu nome porque eu recebi Brana. Entende? Porque o HM mesmo verdadeiro é Brana. Não é nem Gran. É Brana. Então, ajudar quem precisa ser ajudado, posicionando as coisas. Eu queria que vocês entendessem que é uma direção de Deus.
Eu tenho vontade de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas a ver o que é esta mensagem. Não espantá-las, mas ver o que é esta mensagem. Pai Celestial, ajuda esta igreja, conceda-nos vitória em tudo o que nós precisamos. Estamos aqui aguardando unicamente no Senhor. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda meus irmãos, obreiros, evangelistas, por toda parte, que estão cooperando conosco nesse ministério, que eles sejam abençoados por Ti e que vejam que eles têm um ministério ao lado de um ministério. Eles têm que ser uma ajuda para alguém e que eles possam aguardar no Senhor até que o Senhor dê direção daquilo, para que possamos levá-los aonde tem que ser levado, para não enganá-los também em nosso ministério. Outros fora do nosso ministério, nós deixamos eles fazer o que eles querem, o que eles pensam, mas aqueles que estão no nosso ministério, sob os nossos cuidados, nós queremos ensiná-los, ainda que isso doa um pouco na alma deles também e na nossa alma. Mas queremos ajudá-los a Te servir e a fazermos um trabalho honesto para a glória do Seu nome. Amém, Senhor. Amém. Vê-se uma luz brilhar no horizonte, as mãos e os povos de tanto esplendor. Não é a luz do sol, nem de outra fonte, é própria e vem do real Criador. Essa luz não é gerada na terra, outro planeta também não produz. Um ser vestido de branco, ele mesmo é a luz. Eu posso dizer quem é a prova da minha fé. Sim, é Jesus. Eu posso dizer quem é a prova da minha fé. Sim, é Jesus. É a volta do Rei com toda a glória, para levar seus fiéis ao céu de luz. Quem lhe obedeceu, chegou a hora. Juntos felizes estão